Então vamos lá, pessoal. Agora sim com a nossa parte 2 da nossa aula referente a curvas com transição. Nós já vimos a parte teórica e agora sim, né, vamos, através dessa primeira atividade, tentar assimilar melhor todas aquelas equações que nós apresentamos na parte 1 da aula. Só fazendo uma breve leitura aqui da nossa primeira atividade, do nosso exercício 1, para a realização do projeto de uma curva horizontal simétrica com espirais, ou seja, já vou utilizar lá o meu plotoide de transição, são dados. Ele fornece a estaca do PI, que é 31 estacas e 16,3 metros, o raio da curva circular RC, igual a 300 metros, o ângulo de deflexão entre as tangentes, 29 graus, e a velocidade de projeto da via, né? VP igual a 80 km por hora. Então, dadas essas informações e sabendo que a gente precisa projetar uma curva com transição, ele está pedindo o θs, que é o ângulo de transição, x e ys, que são as coordenadas dos pontos SC ou CS, considerando aquele eixo cartesiano, o ângulo central da parte circular, o desenvolvimento também da parte circular, K e P, que são aqueles pontos onde o primeiro é abscissa e o outro é aquele afastamento, TT é a tangente total, é o afastamento que eu tenho do PI em relação ao trecho curvo, e as estacas dos pontos notáveis, TS, SC, CS, ST, já que PI eu já tenho como informação do problema. Então, antes de começar a calcular, pessoal, e é bom frisar novamente que, como a gente tem muitos elementos, e a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos que nós precisaremos calcular, nada mais singelo do que a gente recordar a questão do roteiro de cálculo, né? E antes de mostrar esse roteiro, seria interessante, até para fins de entendimento, a gente tentar visualizar o que está ocorrendo aqui, tá? Então eu produzi uma animação, né? Daquelas que vocês já conhecem, que eu costumo fazer dentro do PowerPoint. Aqui eu tenho a representação das tangentes. Já estou representando o meu PI e, claro, a deflexão. Esses pontos vocês conhecem, né, pessoal? Lá, quem está com saudade da CCS, que é a curva circular simples, ela apareceu novamente, onde eu tenho um ponto PC, PT, um ângulo central e, claro, um raio para mesmo, certo? Só que agora a gente não vai ter mais como objetivo calcular os elementos dessa curva circular simples. A gente vai precisar introduzir transições. Então, nós vimos na parte teórica que a primeira coisa que nós devemos avaliar e escolher, e é uma metodologia utilizada para raios que não excedam 600 metros, no nosso caso é 300, então está totalmente dentro, que é avaliar a metodologia para introduzir um afastamento. Ou seja, eu teria a minha parte circular aqui, né, originalmente, só que eu preciso introduzir um afastamento para, em seguida, incluir os trechos de transição. Nós vamos utilizar o afastamento com o raio conservado, ou seja, eu não vou modificar o raio. O que é modificado nesse contexto é exatamente a posição do ponto O. Já que eu afastei em relação ao trecho original, né, eu vou ter aqui exatamente esse afastamento. Então, meu ponto O vai passar a ser denominado de O'. E aí eu consigo visualizar, né? O raio RC, por mais que eu tenha atribuído o C aqui, ele é o mesmo do anterior. Nesse caso aqui é o mesmo, já que o raio é conservado com essa metodologia. E sim, agora introduzirei as transições, tanto na parte inicial como na parte final da concordância horizontal. Aí some, né? Claro, já não tenho mais aquela curva circular simples. Vou ter agora exatamente um segmento com transições e eu preciso introduzir, né, e representar aqueles pontos notáveis, que vão ser o TS, o SC, o CS e o ST. Também preciso representar, e até objeto de cálculo, o φ, né, que seria agora, ó, o meu setor circular é apenas esse aqui, né? A minha curva seria essa, né, ó.
Perfeito? Então eu tenho um ângulo aqui central, que não é AC agora, AC é outro que eu vou mostrar, mas um ângulo φ que é exatamente referente ao meu trecho circular. Posso também representar meu ângulo AC, ele não muda, tá, pessoal? Ele continua sendo igual à minha deflexão, só que agora eu tenho ele aqui, ó, levando em consideração a antiga posição dos meus pontos PC e PT, tá? Então eu continuo aqui com o meu ângulo central. Preciso também atribuir um ângulo com relação aos trechos de transição, e eu chamo esse ângulo, como a gente viu na parte teórica, de θs. Lembrando que θs também, pessoal, não sei se ficou claro, mas eu acho que eu até não mencionei, é esse ângulo aqui também, né? Essa abertura ela é maior porque eu estou com um trecho espiral, né? A espiral tem essa característica, né? Mas à medida que eu vou convergindo ele lá, ó, ele vai se aproximar aqui de θs. Então eu posso considerar aqui θs também, por mais que na figura pareça ser estranho, mas de fato, à medida que eu vou convergindo para o centro, ó, e essa reta ela vai lá quase no infinito, né? Literalmente, a gente pode atribuir que aproximadamente são iguais. E eu considero isso, inclusive, na hora de obter φ. Essa parte aqui de resolução que mostra isso aqui está até deduzida naquele livro que eu indiquei para vocês na parte teórica. Preciso também, e é também uma das questões que foram pedidas no exercício, que é calcular xs, calcular k, né, que são ordenadas, e também o afastamento P e a abscissa do ponto SC, YS. Correto? Lembrando que, por se tratar de um elemento simétrico, né, de uma curva com transição simétrica, tudo que eu obtenho para esse lado aqui, eu consigo também, de certa forma, replicar para o lado daqui. Por isso que YS vai servir tanto para SC como também para CS. E, claro, né, eu vou precisar obter também o que a gente chama de tangente total, né, que vai possibilitar, inclusive, que eu calcule posteriormente, né, os estaqueamentos desses pontos aqui. Lembrando que tudo isso começa, né, pessoal, eu já consegui representar a minha curva, né, que foi mostrada no problema, só que eu consigo calcular, eu inicio o cálculo de qualquer um desses elementos calculando, né, na verdade, pré-estabelecendo o que eu chamo de LS, né, que seria exatamente o comprimento do trecho de transição, o comprimento do trecho espiral. E para obter isso, a gente vai lembrar, né, estou só recapitulando as informações dadas no problema. Para calcular isso aqui, eu vou precisar pré-estabelecer um LS mínimo e um LS máximo, certo? Então ficou claro aqui a imagem? Eu espero que sim, né? Deu até um trabalho de construir a mesma. Então vamos agora para a nossa ferramenta de cálculo, né? Isso daqui eu vou copiar só para colocar as informações lá. Já criei aqui um arquivo padrão, né? Onde eu vou atribuir agora sim os dados de entrada, tá? Vou logo colocar aqui que a estaca do ponto PI vai ser igual a 31 estacas e 16,3 metros, tá? Não vou colocar metros aqui para não dar problema de compatibilidade. Senão eu teria que mexer em algumas equações, mas vou deixar a priori assim. O raio da curva RC ele vai ser igual a 300, tá? Vou deixar também 300, mas já sabemos que é metro. O delta, né, que é a nossa deflexão, ela vai ser igual a 29, certo? E aqui eu vou entrar com graus, porque eu vou entrar com 180 graus embaixo, quando for calcular o desenvolvimento, então eu vou colocar graus aqui. E a velocidade de projeto, VP, ela vai ser igual a 80 km por hora. Vou omitir a unidade aqui também, pessoal, justamente para a gente não se atrapalhar na hora de utilizar aquelas equações que já são deduzidas para você entrar em km por hora. Então, PI está aqui, RC, delta e VP. Então, tudo que a gente precisava já está aqui, eu posso deletar isso aqui, certo? E vamos iniciar o nosso roteiro de cálculo, né? E o primeiro item que a gente precisa calcular, né? Na verdade, pré-estabelecer, é o que a gente chama de comprimento do trecho espiral, que recebe o nome de LS.
Ok? Colocar um negrito aqui só para ficar mais destacado. E vamos fazer o cálculo do mesmo, tá? Voltando aqui à parte teórica, né? Vocês lembram que para calcular LS, eu preciso, ó, e aqui mostra bem isso, ó, calcular o LS mínimo e o LS máximo, certo? O LS mínimo, ele vai ser, no mínimo, literalmente 30 metros, tá? Mas geralmente ele é calculado através dessa expressão aqui, tá? Lembrando que alguns autores também utilizam essa. Mas vamos fazer uma relação entre as duas, que é o que está prescrito lá no manual do DENIT. Então, LS mínimo. Vou voltar lá para o MathCAD. LS mínimo vai ser igual ao máximo valor, tá? Entre 30 metros, ok? E vamos pegar a expressão aqui, ó. O primeiro exercício é assim, tá, pessoal? Ninguém é obrigado a decorar as equações, e isso inclui também o professor. E 0,036, isso daqui nem precisa entrar em metros aqui, né? Porque eu não vou entrar, vezes VP, tudo isso aqui é elevado ao cubo, dividido por RC, ok? Logo, o LS mínimo, já vou atribuir o valor aqui, vai ser igual a 61,44, nós já sabemos que vai ser em metros, tá? Perfeito? Eu poderia entrar com RC em metros aqui, ele faria o cálculo, né? Mas aí eu teria que entrar com VP, aí para evitar essa conversão de unidades eu já fiz direto. O mínimo já temos, posso até apagar isso aqui. E agora vamos calcular o máximo, né? LS máximo. E vocês já viram que ele é calculado, recordar e viver, né? Quem gostou do último vídeo, ele é calculado, né? Ó, por essa expressão aqui. Então voltaremos para o MathCAD. Vai ser igual a RC. Não foi, mas agora vai. RC vezes delta. Delta vezes π, né, que é uma constante. Vocês podem utilizar aqui da mesma coisa, tá? Tudo isso dividido por 180. Como a deflexão está em graus, eu vou entrar aqui também em graus. Pronto. Logo, o meu LS máximo será igual a 151,844 metros, tá, pessoal? Não estou colocando unidade aqui, mas é metros, tá? Vou até colocar aqui em metros. Pronto. E aí já fica claro e sem necessidade de ficar lembrando isso a todo momento. Então vamos lá, né, pessoal? Tem o máximo, tem o mínimo, né? Aí o DENIT me permite, né, avaliar essas questões através dessas equações aqui, ó. Certo? A média ou 3 vezes o LS mínimo. Eu vou calcular também o LS normal, só para vocês verem que geralmente dá um valor até maior que os dois. Mas geralmente eu costumo utilizar o LS como a média, conforme a gente vai ver aqui. Então vamos fazer na sequência. Então o LS, eu vou chamar de LS1, tá, pessoal? Porque é a primeira expressão, tá? Eu poderia fazer um vetor também, né? Não teria problema nenhum. Vamos colocar aqui. Vai ser LS mínimo mais LS máximo. Isso aqui tudo dividido. Fugiu aqui o... Agora por 2. Essa é a primeira, né? Pode ser 3 vezes o LS mínimo. Ou então, voltando à expressão, 6 vezes a raiz quadrada de RC. 6 vezes a raiz de RC. Pronto. Certo? Logo, o meu LS vai ser igual, ó. Deu ruim aqui, deixa eu ver o que é. Alguma variável, não, porque ele está mais abaixo, né? Se não ficar, ó, percebo que sempre que eu coloco acima disso, ele não reconhece, tá, pessoal? Então, por isso que é importante eu colocar um pouquinho abaixo para ele já reconhecer os valores. Ó, a média me deu 106.
3 vezes LS mínimo dá 184, ó, e 6 vezes a raiz de RC passou para mim um valor de 104 aproximadamente, né? Como eu falei, eu costumo utilizar a média aqui, né? Só que tem uma dica também para facilitar até a própria locação do mesmo no campo, que é trabalhar sempre com múltiplos de 10, tá? Certo? Sempre com múltiplos de 10. Nesse caso aqui, como eu vou adotar a média, e geralmente eu faço isso, como eu falei anteriormente, eu vou adotar em vez de 106, 110, tá? Então, meu LS adotado, tá, pessoal? Depois de fazer toda essa avaliação aí, vai ser igual a 110, perfeito? Lembrando que ele está em metros, tá? Ok? Então, 110. Então, concluímos aqui a nossa etapa number one, né? E agora que a gente tem LS, fica bem mais fácil de nós obtermos os outros elementos. E a gente vai começar, inclusive, por θS, tá bom? Que seria o item 2. Então, eu já vou copiar isso aqui. Irei colocar aqui. Chamarei de 2. E aqui arco do trecho espiral, né? Que é exatamente, ó, só voltando para a nossa parte teórica, é o ângulo de transição, né? Que seria o arco do trecho espiral, θS. Eu vou chamar de ângulo de transição. Deixa eu só trocar aqui. Ângulo de transição, pronto. Então, θS, que é um ângulo de transição, ele vai ser igual θS vai ser igual ao LS, né? Certo? Ó, só olhar aqui a equação dividido por 2 vezes RC. Dividido por 2 vezes RC, tá? É importante dizer que aqui ele vai sair em radianos, tá? Por isso que eu já vou colocar um rádio aqui, para ficar já expresso isso, porque aí tem uma diferença entre radianos e graus, tá? Eu vou colocar dessa forma aqui. Logo, θS vai ser igual a isso em radianos, né, pessoal, tá? E se eu quiser transformar em graus, só para ter uma ideia, né? Eu posso também dizer que isso em graus. Aí eu posso colocar degree ou apertar no grau aqui, tá? Tanto faz. Aí você que manda, tá bom? Ele não reconheceu aqui, deixa eu ver. Degree. Back. Pronto, agora sim, tá? Ele não reconheceu aquele símbolo. Depois eu vou até ver por quê. Mas de fato, ó, eu tenho aqui em radianos e aqui eu já tenho em graus. E esse é o valor do θS, tá, pessoal? Que é o nosso segundo elemento, que é o ângulo de transição. Vamos calcular agora o terceiro, né? Lembrando que foram pedidos todos, né? Deixa eu só verificar aqui na questão. Ó, todos, né? Então, XS, YS, então dá para seguir esse roteiro aqui, tá? Que coincide com aquele roteiro que eu apresentei para vocês. Então, o próximo aqui vai ser XS. E vai ser essa expressão aqui, tá? Eu vou copiar para lá para facilitar a nossa vida. Tá difícil de ajustar, né? Mas agora vai ficar fácil. Pronto. Então aqui eu copio. Coloco aqui. E tem 3. E agora eu vou calcular a abscissa, né? A abscissa. XS. Ela é referente àquele ponto SC, né? Ela vai ser igual a LS
que multiplica. Vou aumentar aqui para a gente não... Multiplica 1, aquele desenvolvimento em série, né? θs, já vou pegar daqui, ó. θs ao quadrado dividido por 10 mais θs elevado à quarta dividido por 216, tá? Tá exatamente aqui, ó. Isso aqui nem precisa, tá, pessoal, de parênteses. Pode ser só isso aqui. Então, θs quadrado sobre 10, tá? 216. Perfeito. Já podemos eliminar do Big Brother Rodovias e Ferrovias a equação. E vamos obter agora o xs, né? Lembrando que a gente vai obter em metros. Igual a 109,631, tá? Em metros, tá, pessoal? Já que eu estou entrando com θs em adiante. Então, em metros aqui. E vamos agora calcular a coordenada, né? Que seria o nosso item 4. Coordenada ys, também em metros, né? E a equação para calcular a mesma é essa aqui. Ys vai ser igual a ls vezes, abre parênteses, θs, já vou copiar aqui, ó. Eu vou copiar tudo isso aqui para facilitar. Ao quadrado, não, aqui não tem ao quadrado, vou eliminar. Aqui é um 3 no denominador. Aqui vai ficar o cubo. E embaixo o 42. E aqui é menos. Bagunçou tudo. Agora, menos. Ok, bateu as expressões, logo ys vai ser igual a 6,706 em metros, tá, pessoal? Certo? Quando vocês ficarem com dúvida de entender o que vocês estão calculando, é claro, a figurinha está aqui do lado, ó, o ys está aqui, mas se quiser aumentar, ó, a gente dá um zoom automático. Ó, ys, xs, né? Já calculamos o θs e vamos seguindo para calcular os demais elementos. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, né? Já que a gente tem mais atividades para realizar. Deixa eu só eliminar aqui. E vocês vão acompanhando e já voltaremos quando a gente chegar na parte de estaqueamento, que aí é importante nós fazermos uma pausa. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Já vimos de uma forma rápida nos outros parâmetros.
E vamos agora iniciar o cálculo do estaqueamento, né? Dos pontos notáveis, né? TS, SC, CS e ST, tá? Só uma observação, pessoal, tá até no comando da questão, mas aqui não vai fazer diferença, como é o MathCAD, né? Que foi pedido 5 casas decimais. Como ele já calcula para quantas casas tiverem, né? Mas você pode, se fizer à mão, eu recomendo que utilize 5 casas para tentar amenizar os efeitos de variações quando você está dentro da série. Então aqui no MathCAD, inclusive, eu consigo mostrar isso. Vou deixar com 5 casas aqui para vocês visualizarem e compararem lá com o que foi obtido, tá? Em relação ao θS. Foi solicitado na questão isso, né? 5 casas decimais, né? Então vamos manter para vocês observarem. E vamos mudar aqui, pessoal, tá? PI, eu vou colocar só um E na frente para dizer que é estaca, tá? Então ficou estaca do PI e o valor vocês já conhecem. Então, antes de literalmente calcular, né, a gente precisa transformar. Vocês lembram dessas equações aqui, né? Eu preciso transformar o TT em estacas, o LS em estacas, o D, que é o desenvolvimento da parte circular, em estacas, e o LS, já falei anteriormente. Então, vamos fazer primeiro isso, tá? E vocês lembram como a gente faz aqui, né? Eu posso dizer que a estaca referente ao TT, né? Ela vai ser igual. Aí a gente vai utilizar aquela questão do vetor. Certo? Vamos utilizar aquela questão do vetor. Aqui eu vou ter, abre parênteses, TT dividido por 20. Só que faltou truncar, né? Trunque TT sobre 20 era a parte inteira. TT menos trunque de... Aí repito isso aqui, né? TT dividido por 20. Só que aí eu vou multiplicar por 20. Certo? Eu vou fazer isso aqui tanto para TT, que é a tangente total, quanto para o desenvolvimento, né? O trecho circular. Quanto também, né? Para o meu comprimento LS. Pronto, tá? E se eu pedir aqui para ele plotar, ele já vai me dar tudo em estacas, ó. ETT, ED e, claro, LS. Aqui. Ah, tá minúsculo aqui, não vai mesmo. Tá? Então, todas as estacas aqui dos pontos que nós já calculamos, né? Dos valores que estavam em metro, a gente transformou agora tudo para estacas. E nós utilizaremos eles, né? Conforme a gente viu na parte teórica, para calcular esses estaqueamentos. E o primeiro, né, que a gente vai calcular é a estaca do ponto TS, que vai ser a estaca do ponto PI menos TT convertido em estacas, tá? Só lembrando que a gente já tem a estaca do ponto PI, eu vou colocar aqui em cima, é PI, e aqui vai aparecer o valor da mesma. Só organizando aqui para ficar mais bonitinho. Estão todas aí, tá? Então vamos lá. Só deletando aqui. Então vamos calcular o primeiro estaqueamento, né? É ETS. ETS vai ser igual a estaca do ponto PI menos a tangente total, só que agora em termos de estaca, ETT, certo, pessoal? E aí eu vou pegar, né? E vou obter diretamente. Tem que descer um pouquinho e trocar aqui. TS. 25 estacas, 3,342 metros, tá, pessoal? É exatamente isso aqui que eu vou obter para minha primeira estaca, que é ETS, esse primeiro ponto aqui. Opa, perfeito? PI menos TT, TT transformado em estacas.
Eu estava dando uma pensada aqui, pessoal. Eu acho que a gente pode implementar essas diferenças. Existem condições que isso aqui pode dar negativo, né? E a gente tem que mudar, ou seja, somar mais uma estaca aqui e corrigir aqui embaixo. Então eu vou fazer de uma forma mais automática, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dizer que a estaca do ponto TS ela vai ser igual. Aí vem as condições. Se, aí você pode utilizar a ferramenta Programming aqui, ó. Se ETS2, tá? Índice 2, que é o segundo termo, 2 for menor que 20, tá? Se esse termo aqui ele for menor que 20, basicamente é TS do jeito que a gente calculou. Então aqui eu vou ter ETS, tá? Porque eu já tenho, eu não vou precisar somar aqui nas estacas, certo? Mas, caso contrário, que é else, aí eu vou criar um vetor aqui. Ela não seja menor que 20, ou seja, seja maior que 20, eu vou ter que o meu eu vou precisar somar ETS1, que é a parte inteira. Eu vou precisar somar com 1, né? Certo? E a parte fracionada, né? Vai ser 20 menos ETS índice 2, tá? Para corrigir, perfeito? Nesse caso aqui vai dar igual. Ó. Se eu colocar ETS, ó, ele vai dar exatamente igual a esse, porque nesse caso aqui, a parte fracionada ela é menor que 20, tá, pessoal? Mas se por acaso eu tivesse, vamos tentar forçar uma situação aqui hipotética. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou definir para dar maior. Eu posso definir aqui uma estaca qualquer, ó. Só para a gente, vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui só para a gente fazer um teste no algoritmo. Não tem muito a ver com a questão, é só testar aqui se ele está funcionando, tá? Vou chamar isso daqui de só ET, tá? Para facilitar. ET, 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 né? Eu vou dizer que ET vai ser igual a um teste aqui, mais B, menos, aliás, né? Não, tem que ser mais. Na verdade é mais aqui. Nesse daqui nem vai ser interessante, mas é mais. Eu vou definir como sendo uma estaca 10. E aqui eu vou definir 10, tá? 10 metros. E B, uma estaca. Vou colocar 10 aqui. E aqui para forçar a ser maior que 20, né? Eu vou colocar 12. Pronto. Certo? Se eu fizesse aqui, ó, T direto, você teria 20 estacas e 22 metros. Não pode, né? Eu teria que passar uma estaca aqui. Aqui ele já tem que corrigir, né? Igual a... Só que deu negativo. Aí eu tenho que corrigir, né? Aí tem que implementar mais um complemento aqui. Que eu já sei como é que a gente pode fazer. Porque isso aqui não pode dar negativo, inclusive, tá, pessoal? Não pode dar negativo. Então, eu vou deletar isso aqui e incluir um complemento para a gente ter um loop completo. Certo? Então, mas para corrigir isso aqui, basicamente é só inverter isso aqui, né, pessoal? Seria ET2 menos 20, né? Aí sim, né? Aqui eu teria 20, 22, vai mais uma estaca para cá e ficaria 2 aqui, tá, pessoal? Só fiz questão de inverter aqui e já corrigiu o problema. Então, eu vou deixar esse loop aqui sempre para a gente não precisar alterar manualmente. Já fica algo de forma automática. E vai facilitar. Isso daqui eu não preciso mais, só foi para demonstrar. E agora já tenho a minha expressão aqui, tá? E vamos fazer para restantes. Agora eu vou calcular SC, que é a estaca do ponto SC, vai ser igual à estaca do ponto TS, que nós calculamos aqui, certo? Mais LS, né? Só que em termos de estaca, é LS, certo? Logo a estaca de SC vai ser igual a 30 estacas e
13,42 metros, certo, pessoal? Eu já poderia também utilizar esse loop, só que novamente ele não vai ser necessário, né? Eu vou deixar do jeito que está aqui, mas eu poderia apagar isso aqui, ó. Copiar isso aqui. Para se ocorrer em outro exemplo, você aproveita, né? SC, SC, SC. Certo? Vai dar, inclusive, o mesmo resultado. Certo? Próxima estaca. Do ponto CS, né? Ela vai ser igual à estaca anterior, SC, mais o desenvolvimento, certo? Já que eu estou partindo daqui para cá. Mas só que desenvolvimento estaca que eu chamei de ED, tá? Aí eu vou copiar isso aqui, tá, pessoal? Só para ele já fazer. Aqui vai ser CS. Trinta e dois aqui eu acho que nem daria problema. Aqui, vamos colocar aqui em cima só para ver. Ó, não daria, então tá. Até agora o loop não serviu para nada, né? Mas é bom que em alguma situação pode ser que sirva, claro. Vamos lá então. E o último ponto, né? Que é a estaca aqui, ó, subindo de ST. Então a estaca de ST vai ser igual à estaca anterior, que é CS, mas novamente é LS. Então, aí vai servir, né? Sempre o último é aquele que te dá a oportunidade de utilizar a sua ferramenta. Ó. Então vamos ver se ele vai corrigir de forma automática, tem que fazer, né? Aqui vai ser ST, 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 ST também, e o último ST. Ó, já corrigiu, só que está dando negativo, deixa eu verificar aqui. Porque eu teria que inverter aqui novamente, né? Para ficar mais prático, né? Para ficar mais prático, deixa eu só melhorar essa expressão aqui. Deletar esse, ABS. ABS, que é o valor absoluto, né? De 20 menos STS2. Deixa eu ver o que saiu errado aqui. Saiu errado que eu inverti aqui, né? ST. Pronto, agora sim, ó. Perfeito? Já está resolvido. Depois eu posso colocar esse ABS aqui, né? Para não ficar invertendo toda hora. Então também é uma oportunidade. Mas, depois de algum trabalho aí de tentar testar uma rotina, né? Que só foi literalmente necessária no último caso, nós conseguimos obter todos os estaqueamentos dos pontos notáveis, que eram exatamente o último item, né? Os últimos itens
que a gente precisava obter conforme a atividade número 1, tá, pessoal? Então, concluímos ela com êxito e vamos fazer a próxima.